Irmão, vamos então pedir uma vez mais ao Senhor que nos ajude nessa manhã na compreensão da sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós agradecemos de todo o nosso coração porque podemos nos reunir mais uma vez nessa manhã, confiados no suprimento do Senhor, confiados na graça do Senhor, confiados no ministério do bendito Espírito Santo do Senhor, para que nos guie na compreensão da Tua palavra. Nós dependemos totalmente de Ti, da Tua iluminação, de que o Senhor mesmo venha falar aos nossos corações, abrindo o nosso entendimento. Por isso nós nos confiamos às Tuas mãos e pedimos a Tua fiel condução sobre nós nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler hoje Efésios capítulo 4. Vamos começar no primeiro versículo. Efésios 4. Vamos inicialmente ler os dois primeiros versos. Efésios 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Irmãos, esses 16 primeiros versículos do capítulo 4 de Efésios, eles são uma sessão completa. E eles nos trazem, na verdade, 4 temas. É uma sessão de 16 versículos, dividida em 4 grandes assuntos. O tema, a partir do capítulo 4 de Efésios, é o nosso andar digno da vocação a que fomos chamados. Nós podemos dividir essa epístola aos Efésios ao meio, colocando os 3 primeiros capítulos de um lado, os 3 últimos capítulos do outro, sendo que a primeira sessão, os primeiros 3 capítulos, eles vão nos ajudar a ver o significado da visão celestial. O tema dos 3 primeiros capítulos é a visão celestial, aquilo que até aqui já temos falado. O novo homem, criado em Cristo Jesus, essa economia do mistério, ou dispensação do mistério, que já temos falado desde o primeiro dia. 3 longos capítulos, o Espírito Santo usou para nos abrir esse assunto. Qual é a visão celestial? Agora, antes de entrar no capítulo 4, vai ser nosso tema agora pela manhã, eu gostaria ainda de colocar uma ou 2 coisas rápidas sobre a questão da visão celestial. Se você abrir sua Bíblia em Atos 26, 19, esse versículo específico, importante versículo, Paulo irá, em uma frase, resumir todo o seu encargo e o seu ministério de toda a sua vida. Observe esse versículo importante. Atos 26, 19. Paulo está dando um testemunho diante do rei Agripa e está dizendo assim, quando ele conclui já o seu testemunho, ele diz: pelo que, ó rei Agripa, olha essa frase aí na sua Bíblia agora, eu não fui desobediente à visão celestial. Irmãos, tenham muita atenção nisso, porque não está colocado no plural, está colocado no singular, não é assim? Não fui desobediente à visão celestial. Se você notou aí, nesse texto, Atos 26, você vai ver que antes de Paulo dizer isso, a partir do versículo 14, desse mesmo capítulo de Atos 26, ele vai narrar a sua experiência na estrada de Damasco. Quando o Senhor o alcançou, quando o Senhor o jogou por terra, quando ele ficou cego 3 dias, foi essa a experiência de Paulo. E ali ele ouviu algo do Senhor de muita importância, de muito significado. Veja que ele repete aqui no versículo 15 do capítulo 26,
ele coloca assim, veja na sua Bíblia. Eu lhe perguntei, Saulo, quando ele foi derrubado naquela estrada de Damasco pelo Senhor. Eu lhe perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor me respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duas coisas muito significativas estão acontecendo aí com o Saulo de Tarso, que seria esse vaso tão especial nas mãos do Senhor para revelar o significado dessa visão celestial, ou, nas palavras de Efésios, dessa dispensação do mistério, termo que ele usa lá, nós já vimos, não é? Foi selecionado de uma maneira tão particular por Deus para nos explicar, pelo Espírito, o que é a visão celestial. Onde ele ganhou essa realidade espiritual inicial, que então foi se desenvolvendo, se abrindo, se amadurecendo cada vez mais no entendimento de Paulo mesmo, já que depois que ele teve essa experiência aqui com o Senhor, na estrada de Damasco, ele passa 3 anos no deserto da Arábia. Muito interessante notar isso. Gálatas registra esse fato. Capítulo 1 de Gálatas. Ele passou 3 anos na Arábia, no deserto da Arábia. E mais 8 anos em Tarso. Sabe o que isso significa? Que depois que Paulo teve essa experiência na estrada de Damasco, irmão, note isso, irmão e irmã, ele ficou 11 anos sem pregar nada. Por quê? Não parece uma coisa inútil? O Senhor salvou Saulo de Tarso, aquele que era um fariseu terrível, perseguidor da igreja. Qual seria a coisa mais natural? Que o Senhor tomasse essa pessoa com essa visão que deu a ele e imediatamente começasse a usar Paulo. Prega aqui, prega ali, viaja para cá e viaja para lá. Mas se você estudar sua Bíblia, você vai ver que Saulo só foi para a Assembleia em Antioquia, Atos 13, onde havia ali profetas e mestres. Lembra Atos 13? São citados o nome de 5 irmãos, entre eles Saulo e Barnabé, quando o Espírito Santo diz, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Sabe quanto tempo passou entre Damasco, onde ele foi tomado pelo Senhor naquela visão, até Antioquia? 13 anos. Que coisa importante é essa, irmão. Porque o que estava acontecendo com esse homem? Por que Deus não estava usando Paulo? Como nós falamos ontem, às vezes somos tão preocupados com isso, né? Em que Deus nos use, nos use, nos use, mas há algo antes disso. O que é esse algo antes disso? Maturidade de visão celestial. Para que realmente possamos ser usados pelo Senhor de uma maneira adequada. Uma visão clara, uma visão madura, consistente, com fundamentos no seu lugar. Porque a casa de Deus não é uma obra que pode se fazer de qualquer maneira, não é? Eu escolhi fazer uma parede aqui, então vou fazer uma parede aqui no meio, não é? Nós edificamos segundo o projeto de Deus. Em outras palavras, segundo no singular, a visão celestial. Então, irmãos, quanto é importante essa visão celestial. Versículo 19 aí desse capítulo que você abriu, de Atos 26. Mas então, voltando ali um pouquinho mais no verso 15. Olha o que Paulo, o Saulo ainda, né, de Tarso, quando foi atingido pelo Senhor no caminho de Damasco, veja as duas coisas que primeiro foram plantadas no coração dele e vão se desenvolver durante toda a sua vida e todo o seu ministério. Quando ele pergunta, olha de novo o verso 15, quem és tu, Senhor? Ele ouviu essa voz, ele mesmo diz, que falava com ele em língua hebraica, está escrito no verso 14, né? Então, quando ele pergunta, quem és tu, Senhor? Essa palavra Senhor, como Paulo a usa aqui, é a palavra Yahvé. Ele pergunta, quem és tu, Jeová? Porque de alguma maneira ele sabia muito bem que aquele que estava atingindo a ele ali naquela estrada era ninguém menos do que o próprio Deus. Então ele pergunta, quem és tu, Jeová? Você entende essa pergunta, quem? Se ele chamou o Senhor de Jeová, então ele sabe quem é. Então por que ele pergunta quem és? Você entende a pergunta? Ele está desejando ser, então, atingido, elevado a uma compreensão mais clara desse Jeová que, de uma maneira tão particular, estava se mostrando a ele. Então ele pergunta, quem és tu? Mais ou menos como a pergunta de Moisés no Velho Testamento. Você se lembra? Quando Moisés viu aquela sarça que ardia e não se consumia, ele também perguntou qual era o nome dele. Não foi? E nosso Senhor respondeu, eu sou o que eu sou. Esse é o meu nome.
não é? Então, mais ou menos, essa é a mesma pergunta de Saulo. Quem és tu, Senhor? Quem és? Querendo conhecê-lo, então, de uma maneira profunda, significativa, não é? Porque foi alcançado por ele ali. Quem és tu, Jeová? Agora, escute a resposta. Tem duas coisas nessa resposta, importantíssimas, que dominaram a visão, o encargo de Paulo, o ministério de Paulo, toda a vida dele. Primeira parte da resposta é: eu sou Jesus. Que resposta é essa? Porque agora o Saulo de Tarso, um judeu ortodoxo, que nunca sequer poderia imaginar que esse Deus eterno, Jeová eterno, poderia se manifestar na carne, da maneira como se manifestou em Jesus Cristo, não é? De tal forma que ele andasse como andou o Senhor Jesus, fosse crucificado num madeiro maldito. Nunca o judeu poderia conceber uma coisa assim, porque esse não era o Deus na concepção deles. O Deus na concepção deles era um Deus que viria de maneira vencedora, queria libertá-los do jugo do Império Romano, colocar os romanos para correr, estabelecer o reino em Israel. Era esse Jeová que eles esperavam na pessoa do Messias, não é? Mas quando o Senhor Jesus se revelou, entrando em Jerusalém num jumento, indo para uma cruz maldita, então Paulo vai dizer em Coríntios que aquele era um escândalo para os judeus e uma loucura para os gentios. Não é assim? Então, quando ele ouve de Jeová essa resposta, eu sou Jesus, esse foi o primeiro aspecto importantíssimo da visão dele. Ele viu que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus, o próprio Deus encarnado. Agora, qual foi a segunda fase da visão de Paulo? Olha para a sua Bíblia aí no versículo 15 ainda. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Outra parte importantíssima. Porque Paulo estava perseguindo a quem, literalmente? Onde estava o Senhor Jesus agora, nesse momento aqui? Quando o Senhor se revelou a ele na estrada de Damasco. A posição espiritual do Senhor é qual, nesse momento aqui? Assentado à destra do trono da majestade nas alturas. O Senhor já estava glorificado, vencedor, já tinha feito a sua obra na cruz. Quem que Paulo estava perseguindo, literalmente falando? Para quem que ele tomou aquelas cartas de recomendação para ir em Damasco? Fazer o quê com quem? Com a igreja, com os que pertencem ao Senhor. Ele estava perseguindo a igreja. Mas o que ele ouviu do Senhor Jesus? Por quê? Me persegues. E essa é a outra parte tão maravilhosa da visão de Paulo. Duas coisas ele viu então. Em primeiro lugar, Jesus Cristo é Deus. É o Deus encarnado. Em segundo lugar, ele viu, a igreja é o corpo de Cristo. Quando nós perseguimos a igreja, nós estamos perseguindo o próprio Cristo. Quando nós tocamos na igreja, nós estamos tocando no próprio Cristo. Então eu sou Jesus a quem tu persegues. E essa visão dominou toda a vida e o ministério de Paulo. Não é ele que mais descreve o corpo de Cristo? Porque ele viu que a igreja é o corpo de Cristo. E esse viu, irmãos, é um viu no espírito, não é um viu na mente. Lembra que ele fala em Coríntios assim: conheço um homem que no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, ouviu coisas inefáveis, lembra? Quem era esse homem em Cristo? O próprio Paulo, não é? E o que é visão espiritual então? Foi algo impregnado, como num carimbo, um selo, não na sua mente, mas no seu espírito. De tal forma que então aquela revelação, ela foi se abrindo e abrindo e abrindo cada vez mais durante sua vida, sua jornada, seu ministério, e se tornando cada vez mais clara a visão celestial, para que então Paulo pudesse proclamá-la como ele proclamou. Mas vamos lembrar, 11 anos de silêncio. Depois que ele ficou cego, 3 dias, entrou na cidade, Ananias foi direcionado pelo Senhor para ir lá batizar Paulo. Lembra-se de Ananias? Batizou Paulo, as escamas caíram dos seus olhos, não é? Interessante experiência dele, porque Ananias, digamos, é um anônimo nas Escrituras. Onde você vê Ananias de novo? Se não no batismo de Paulo. Você nunca mais vê Ananias. Ele só aparece no batismo de Paulo, não é? Quando as escamas caíram do Saulo, cego, depois da estrada de Damasco, a primeira pessoa que ele viu foi, digamos, alguém que não tinha ali representatividade nenhuma, naturalmente falando, um membro do corpo de Cristo, um Ananias. Não era um profeta, não era um apóstolo, não era um mestre naquela assembleia, não é?
Então Paulo viu de uma maneira muito clara naquele irmão o significado espiritual do corpo de Cristo. Foi batizado por Ananias, né? Aí diz o texto de Atos que Paulo entrou e começou a pregar ali, não é? Alguma coisa do que ele tinha já entendido. É o que o texto de Atos diz. Sabe o que aconteceu? Confusão. Logo que Paulo começou a pregar, confusão. Tiveram que descer ele pelo cesto numa muralha, da muralha, não é? E ali Paulo vai para o deserto da Arábia, 3 anos. Depois vai para Tarso, mais 8 anos. São os 11 anos de silêncio. Importante, porque o Espírito Santo agora está então desenvolvendo aquilo que era uma semente, um germe. Agora ele está desenvolvendo e ampliando, e ampliando. E você sabe que quando Paulo escreve 1 Coríntios, ele tem uma compreensão. Mas quando ele escreve Efésios, ele tem outra compreensão, mais profunda. Não diferente, mas mais profunda, mais clara, não é? Porque a visão espiritual de Paulo, ela foi então se desenvolvendo. E assim deve ser conosco. Então, quando nós chegamos de novo ao verso 19, pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Irmão, nunca leve isso para o lado pessoal ou particular. O Senhor não deseja dar uma visão para você, nem para mim. O Senhor deseja nos dar a visão celestial, e não uma visão. Compreendeu a diferença? Nós precisamos clamar ao Senhor para que o Espírito Santo nos revele a visão celestial. E um dos lugares onde ela é mais exposta de uma maneira mais clara é a Epístola aos Efésios. Nós abrimos esse parêntese aqui por isso, porque o livro de Efésios vai se dividir assim. Os 3 primeiros capítulos, visão celestial. Aquela é a visão celestial. Então, irmãos, nós precisamos conhecer aqueles capítulos de cor. Meditar neles, palavra por palavra, porque ali está exposta a visão celestial. Se essa visão celestial nos governar, então tudo em nós será alterado. Porque é no capítulo 4 que nós lemos de Efésios que ele fala assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da, o quê? Vocação. Então agora vem o assunto da vocação. Visão e vocação. Assim se divide Efésios. Vocação é consequência da visão. Ninguém que não tenha uma visão celestial clara, a visão celestial, a visão da economia de Deus, a visão da dispensação do mistério, a visão do novo homem, que de modo geral são todos a mesma coisa, né? Como já temos falado. Ninguém que não tenha clareza dessa visão pode andar de modo digno da vocação. Porque a vocação é uma decorrência da visão. Compreendeu, irmão? Então, por isso, Paulo ora no capítulo 1 de Efésios, que Deus vos conceda, no seu conhecimento, espírito de sabedoria e de revelação. No pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes. Há algo que precisamos saber. Qual é a esperança do nosso chamamento? Né? E etc., que ele cita ali no versículo 1. Então, essa é a importância da visão celestial. Isso não vai cair no nosso colo, de maneira nenhuma. Nós precisamos rogar ao Senhor que tire as escamas dos nossos olhos. Então nós tenhamos a verdadeira visão celestial, a única que existe, a visão, né? Então, esse é o primeiro ponto importante para nós. Vamos voltar agora em Efésios, onde nós estávamos. Efésios capítulo 4. Vamos ver as palavras aqui do versículo 1. 5 palavras pelo menos, com bastante cuidado. Então abra por favor sua Bíblia aí de novo, Efésios 4:1, onde Paulo diz assim: rogo-vos, pois. Está vendo esse pois? O que vem atrás desse pois são 3 capítulos inteiros que falam sobre a visão, como já explicamos, a visão celestial. Então ele diz, rogo-vos então, não é? Você imagina se a Epístola de Efésios começasse aqui, se assim o livro abrisse, rogo-vos então que andeis, mas baseado no quê? Então, qual é esse então? Não é? Então os 3 primeiros capítulos são muito importantes. Irmão, leia esses capítulos, estude esses capítulos, busque as ferramentas que você tem para te ajudar a entender essas palavras, esse assunto. E acima de tudo, dobre seus joelhos diante do Senhor, rogando que Ele te conceda espírito de sabedoria e de revelação.
escamas dos olhos caídas, para que nós vejamos o que o Espírito Santo quer que nós vejamos. Ele deseja nos dar a mesma visão que ele concedeu a Saulo de Tarso, no nosso espírito, cada vez mais clara, mais ampla, mais profunda, mais consistente, não é? Sabe o que vai acontecer conosco na medida que isso for sendo verdade? Nós iremos ler a Bíblia de outra maneira. Irmãos, literalmente é como se nós trocássemos de óculos. Um que era o nosso, acadêmico, o outro que é o do Espírito Santo. E começamos a compreender a Bíblia como o Espírito Santo a inspirou, né? Esse é um processo divino, só Deus pode fazer em nós, né? Mas nós precisamos nos oferecer em clamor, em súplica, para que então Ele faça isso nas nossas vidas. E nós possamos ser, vamos dizer assim, servos da visão, da única visão, da visão celestial. Então, capítulo 4, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Vamos tomar primeiro essa palavra então, prisioneiro. Vamos lembrar o que nós estamos fazendo agora aqui, nesse momento. Nós estamos entrando no terreno da vocação. A visão já está lá, nos 3 capítulos. Agora, como nós podemos viver a vocação celestial? Colocado ainda em outras palavras, como nós podemos viver a vida da igreja? Porque a partir do capítulo 4, o tema é esse. O que a Assembleia deve ser para Deus? O que a igreja deve ser para Deus? Como nós vamos viver de modo digno da vocação que fomos chamados? Primeira palavra, chave, irmãos, importante. Prisioneiro. A igreja é composta de prisioneiros de Cristo. Se nós queremos viver a vida da Assembleia, a primeira necessidade, sermos prisioneiros de Cristo Jesus. E agora vamos tocar num assunto delicado aqui. Todas as vezes que nós falamos sobre liberdade cristã, nós temos que ser muito cautelosos. Sabe por quê? Existem 2 palavrinhas que acompanham essa questão de liberdade, e nós normalmente tomamos uma só. As 2 são, primeira, liberdade do que nós somos libertos, ou fomos libertos. A segunda, mais importante, liberdade para o que nós fomos libertos. Porque, irmãos, quando nós tomamos a liberdade que Deus nos deu, do mundo, do pecado, do diabo, seja que níveis você quiser colocar essa liberdade. Cristo conquistou essa liberdade por nós na cruz, nós já sabemos. Mas quando nós tomamos essa liberdade de todas essas coisas nas nossas mãos, sabe o que acontece conosco? Nós nos tornamos cativos de nós mesmos. E esse é o pior dos cativeiros. Sabe o que Martinho Lutero falou? Quando ele estava naquela peleja durante a chamada Reforma Protestante, aquela guerra, aquela batalha, os irmãos conhecem um pouco da história? Sabe o que Martinho Lutero disse? Chegaram a ele numa manhã para dar notícia para eles que as hostes do Papa estavam se movendo contra ele. Sabe o que ele respondeu? Ele disse assim: eu não temo o Papa e os seus exércitos. O que eu temo é o Papa maior do meu coração, que é o meu próprio eu. Isso foi o que ele disse. Sério essas palavras, não é? Na medida que nós tomamos a nossa liberdade nas nossas mãos, o resultado é cativeiro a nós mesmos. E na medida em que somos cativos de nós mesmos, nós não podemos responder ao propósito do Senhor. Então, primeira palavra importante, prisioneiro. Do que isso nos lembra? Abra sua Bíblia em Êxodo 21, por favor. Êxodo, capítulo 21. Nós não vamos ler esse texto, mas gostaria muito que os irmãos olhassem para ele. Êxodo, capítulo 21. Veja o que diz aí. Essa é uma legislação do Velho Testamento, que tem então um significado tipológico maravilhoso, a respeito dos servos. Lei a respeito dos servos. Êxodo, capítulo 21. Se você ler esses primeiros versículos aí iniciais, muito preciosos, você vai ver o que acontecia, segundo a legislação do Senhor para o seu povo, o que deveria acontecer com o servo na sua relação com o seu Senhor. Aí vai dizer que ele serviria o seu Senhor por 6 anos. E quando chegasse no 7º ano, ele teria direito à carta de alforria, a carta de liberdade. Agora, havia uma situação implícita aí. Se esse escravo
Veja, ele é escravo, ele não tem direito a nada. Mas se esse escravo quisesse permanecer na casa do seu senhor, ele teria que fazer uma confissão pública. Muito interessante. Ele teria que dizer assim, está aí no texto, logo nos primeiros versículos. Ele iria diante de testemunhas e diria assim, eu amo o meu senhor. Ele foi escravo ali, sem salário, sem direito a nada. Viveu ali durante 6 anos, cuidado pelo seu senhor. Então ele não quer sair dali. E ele diz, eu amo o meu senhor, e a minha mulher e os meus filhos. E então ele acrescentava, eu não quero sair livre. Essa era a sua declaração. O que aconteceu com ele depois disso? O texto diz, ele era levado na porta da casa do seu senhor, e a orelha dele era furada com a sovela da porta. Então qualquer escravo que andasse lá pelas ruas com uma orelha furada, ele não precisava proferir nenhuma palavra. A sua orelha furada era o seu testemunho de que ele era um escravo ainda, mas agora voluntário e por amor. Agora veja o que o Novo Testamento diz, paralelo a esse texto de Êxodo. Paulo fala assim em Coríntios, 2 Coríntios 5,14. Ele diz assim, um morreu por todos, o amor de Cristo nos constrange, considerando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele. Olha esse para, não é só liberdade de, é liberdade para. Vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, irmãos, nossa maior tolice é tomar a nossa liberdade nas nossas mãos, porque nós vamos nos tornar escravos de nós mesmos. Nós temos que tomar toda essa maravilhosa libertação que o Senhor Jesus nos deu, quando nos alcançou, e colocarmos nas mãos dele para sermos escravos dele por amor e do seu eterno propósito, né? Então, essa é a libertação para. Como precisamos compreender isso, né? Então, prisioneiro é a primeira palavra importante em Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro de Cristo Jesus. Se nós não vivemos a vida da igreja como prisioneiros de Cristo, nós vamos ter toda a sorte de problemas. Por quê? Porque vai ser a minha vontade contra a sua vontade, vai ser o que você quer contra o que o outro quer, vai ser o teu jeito contra o jeito do outro, não é? Porque nós somos cativos de nós mesmos. Então nós nunca poderemos ter a vida da igreja dessa maneira. Primeira necessidade, prisioneiros de Cristo Jesus. Para que então nós tenhamos vida da igreja, possamos relacionar uns com os outros, né? E avançarmos juntos para esse chamamento do Senhor. Agora, olha mais uma palavra importante aqui, todas no versículo 1 de Efésios 4. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis. Está aqui outra palavra importante. Essa nós já falamos, é uma palavra de ligação dentro dessa epístola aos Efésios. Ela aparece várias vezes. Olhe, por exemplo, o versículo 10 do capítulo 2. Veja aí, Efésios 2:10. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você vai ver essa palavra andar muitas vezes ocorrendo em Efésios. Se você for para o capítulo 17, capítulo 4 ainda, versículo 17, veja o que diz. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis, 4:17. Depois no versículo 2 do capítulo 5, 5:2 diz, andai em amor. Olha o versículo 8 do capítulo 5, a parte final. Andai como filhos da luz. Veja o versículo 15, ainda do capítulo 5. Vede prudentemente como andais, não como nestes, sim como sábios. Então essa palavra andar é uma palavra-chave na epístola aos Efésios. Agora, irmão, se nós perguntássemos, olha de novo para o capítulo 2, verso 10, mais uma vez. Se nós perguntássemos assim, quais são as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas? Como está escrito aí no verso 10 do capítulo 2. Quais são? Se fôssemos usar a nossa interpretação, nós poderíamos dizer assim,
são as coisas boas que nós fazemos, porque nós pertencemos ao Senhor. As boas obras. Então nós acudirmos um irmão aqui, nós intercedermos por outro ali, nós pregarmos o evangelho lá. Essas são as boas obras que Deus preparou para andarmos nelas. Essas coisas sim, estão incluídas, né? Mas, estritamente falando, o que essa carta tem para nos dizer é que as boas obras que o Senhor preparou para andarmos nelas são essas que são descritas a partir do capítulo 4. Por que nós sabemos? Por causa da palavra andar, essa palavra de ligação. As boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Quais são? Capítulo 4, versículo 1. Andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então entra o verso 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, sendo suporte uns para os outros, em amor. E ele segue. E esforçando-vos por preservar a unidade do Espírito. Efésios 4, 3. Em diante, não é? Então essas são as boas obras que Deus preparou para andarmos nelas. Não há boa obra maior do que essa. Não é obra que nós fazemos. É aquilo que o Espírito Santo está fazendo em nós e que então vai se refletir no nosso andar. Toda humildade, e mansidão, e longanimidade, suportando-vos, e esforçando-vos por preservar a unidade do Espírito, e etc, etc. Até o verso 16, o que está escrito aí, né? Então essa palavra andar, já vimos aí, outra palavra importante. Olha de novo para o versículo 1. Andeis de modo digno. Digno é outra palavra interessante, também se você examiná-la. Significa harmônico. Linda palavra. Significa que o Senhor Jesus, na medida que pelo Espírito Santo, a visão celestial vai se mostrando a nós, vai se alargando para nós, vai se abrindo para nós, literalmente, o nosso Senhor é o maestro e nós somos a orquestra. Digno significa harmônico. Nosso Senhor vai dando a nota, nosso Senhor vai dando o tom, nosso Senhor vai ampliando o nosso entendimento espiritual, ampliando a nossa visão, e nós vamos andando de modo harmônico, uma harmonia, em sintonia. Digno é a palavra aí, da vocação a que fomos chamados. Também que coisa maravilhosa é essa. Nossos olhos têm que estar fixos nele, nas suas riquezas insondáveis, recebendo o ministério do Espírito Santo, abrindo a visão celestial para nós, para que então possamos andar de maneira harmônica, digna. Mais uma palavra importante na sequência aí, vocação. Que palavra também apreciável essa, irmão. Deixa aí marcada a sua Bíblia em Efésios. Abra, por favor, Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. Veja o que diz aqui com relação a essa palavra, vocação. Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Mesma palavra que vimos lá em Efésios. Agora escute. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Se olhar para a nossa história aqui, não é essa? Quem somos nós? Nós estamos incluídos aqui. Nós não somos nobres, não somos poderosos, né? Agora veja o versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu. Aqui começa a nossa vocação. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Nossa vocação não é maravilhosa? Ela começou na escolha de Deus. Se nós fizéssemos a pergunta ao Senhor, Senhor, por que o Senhor me escolheu? Sabe qual seria a resposta dele? É essa que nós acabamos de ler. Porque você era louco, por isso eu te escolhi. Porque você era fraco, por isso eu te escolhi. Porque você era pobre, desprezado, por isso eu te escolhi. Para reduzir a nada aqueles que julgam ser, ou aqueles que são, não é? Então, quando o Senhor nos introduziu nessa escola de Cristo, Ele nos vocacionou, foi por causa da sua infinita misericórdia. Ele nos vocacionou, não é? Nós estamos nessa lista aqui. A lista dos loucos, dos pobres, dos desprezados, nosso nome estava lá, né? Então andeis de modo digno da vocação.
reparai na vossa vocação. Agora, o versículo ainda não acabou. Diz, a vocação a que fostes chamados. Então tem mais uma palavra preciosa aí. É chamados. Significa que quando o Senhor nos escolheu, quando o Senhor nos chamou para Ele, nenhum de nós levantou o dedo e se apresentou para ir a Ele. Ele é que veio a nós. Nas palavras de Êxodo 3, Moisés diz assim, o Deus dos Hebreus nos encontrou. Às vezes nós ouvimos alguns testemunhos e com a melhor das intenções, é claro, não é? Nós não estamos criticando aqui não, apenas constatando. Alguns testemunhos das pessoas dizerem assim, quando eu encontrei Jesus, minha vida foi transformada. Interessante essa frase, não é? Porque parece que Jesus estava perdido e nós o encontramos, não é? Quando eu encontrei Jesus, minha vida foi transformada. O assunto é o contrário, né? Jesus nos encontrou, nós estávamos perdidos, não é? Então é quando Ele me encontrou. E isso é o que diz o versículo 1 do capítulo 4, chamados. Ele nos chamou. Nós estávamos lá desgovernados, não sabíamos nem de onde viemos, nem para onde íamos, né? Mas Ele nos chamou. Essa palavra na Bíblia, irmãos, no uso bíblico, ela é muito particular. Chamar, no uso bíblico, fala de uma chamada suficiente, fala de uma chamada eficaz, fala de uma chamada que requer de nós uma resposta, uma ação, uma reação, né? Que maravilhoso é isso. Ele nos chamou. Não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu. Não foi isso que Ele disse para os seus discípulos? E vos designei para que vades e deis fruto. Que fruto é isso? Nas palavras do Senhor, não é? Deis fruto. Que fruto é esse? Nas palavras de Paulo em Efésios 4. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-nos por preservar a unidade do Espírito. Esse é o fruto que nós fomos chamados para dar. Pregar o Evangelho para outros e outras almas se converterem através de nós, isso é consequência. Fruto, na verdade, não é pregar o Evangelho. Fruto é o caráter de Cristo formado em nós. Esse é o fruto. Como nós sabemos? Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é. E lá não fala nada de outras almas se convertendo. Lá fala amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não é? Então esse é o caráter de Cristo formado em nós. Agora, é claro, isso vai se exteriorizar. Então outros vão ser atingidos, outros vão ser alcançados, né? Mas não vamos colocar as coisas no lugar errado. Fruto não é nós gerarmos outra vida, né? Fruto é o caráter de Cristo ser formado em nós, né? Esse é o fruto do Espírito. E isso vai gerar resultados externos. Então, você vê que num versículo, Efésios 4:1, você tem pelo menos 6 palavras importantes. Um versículo. Prisioneiro, repetindo, prisioneiro, andeis, digno, vocação e chamados. 5 palavras de muito valor, de muita importância, né? Por isso nós não podemos ler a Bíblia como nós lemos jornal, não. Temos que ler a Bíblia como ela é, palavra inspirada de Deus, não é? E ver o que o Senhor quer nos ensinar passo a passo e ponto a ponto. Então vamos ver o versículo 2 agora. Esse fruto, como nós falamos na palavra do Senhor, né? Para que vades e deis fruto. Quais são os frutos mencionados aqui no verso 2? Primeiro vem esse par, tão importante, significativo. Nosso Senhor Jesus usou esse par aqui, juntinho, com toda humildade e mansidão. Vamos lembrar do nosso Senhor mesmo usando esse par. Mateus 11, ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim, veja o discipulado a Cristo, veja a nossa vocação celestial, aprendei de mim, porque eu sou o quê? Manso e humilde de coração. Você vê por que essas palavras estão aqui? Primeiro, porque elas falam especialmente do que o nosso Senhor Jesus é. São palavras que caracterizam o caráter do Senhor Jesus. Eu sou manso e humilde de coração. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Você conhece a figura que é usada em Mateus 11, esse texto que nós citamos, né? Mateus 11, 27 em diante. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Nosso Senhor usou a figura do jugo. Aqui talvez os irmãos chamem isso de canga,
né? Aquilo que se coloca no pescoço do boi, que de modo geral só tem lugar para 2 bois. Quando um mais novo está sendo preparado ou está sendo discipulado, para usar as figuras da Bíblia, então ele toma esse boi mais jovem e coloca ao lado de um boi mais velho. O que acontece com o boi mais velho? Ele é adulto, pesado, já conhece o caminho, sabe lavrar aquele campo bem adequadamente, não é assustado, não é? Ele não se assusta com a ave que assenta ao seu lado, ele é calmo, ele já aprendeu o trabalho, já foi disciplinado, o jugo já trabalhou sobre o pescoço dele. Mas o que acontece com o boi jovem que é colocado ali? Esse somos nós. Nosso Senhor é o boi mais velho. É o servo do Senhor, como diz Isaías. Lembra de Isaías? Aquele que andou em trevas sem luz nenhuma, ainda assim confiou em o nome do Senhor. Aquele que tinha ouvidos de erudito, você lembra? O Senhor me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido para ouvir como os eruditos. Esse é o nosso Senhor, o servo com S maiúsculo. Esse é esse boi maravilhoso, o Senhor Jesus, que está do lado de cá. Agora, do lado de cá, da canga ou do jugo, há espaço para um pescoço só. Você tem que colocar o seu e eu tenho que colocar o meu. Você não pode colocar o pescoço da sua esposa lá. E nem a esposa pode colocar o pescoço do marido. Cada um tem que colocar o seu, porque esse discipulado é individual. Então nós colocamos o nosso pescoço ao lado do nosso Senhor, porque Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. E o que vai acontecer conosco? Aí nós vamos começando a caminhar. E o Senhor vai nos ensinar a andar de modo digno da vocação a que nós fomos chamados. Porque Ele é manso e humilde de coração. E nós? E nós somos nervosos, assustados, inquietos, não é? Então aquele boi mais velho vai começar a ensinar o mais novo. Quando termina o dia, o proprietário vai tirar a canga daqueles bois, o boi mais velho está todo machucado. Porque o mais novo não sossega. Ele corre na frente, mas ele tem que ficar parado, então aquilo mexe com a canga no pescoço do boi mais novo. Outra hora o boi mais velho quer ir, mas o boi mais novo não quer ir, tem que arrastar o mais novo, não é? Então ele termina o dia todo ferido, porque ele está ensinando o boi mais jovem. Assim a história do Senhor conosco. Nosso Senhor nos chama para colocar o nosso pescoço no seu jugo, para aprender do caráter dele, humildade e mansidão, né? Para que nós sejamos servos do Senhor, como foi o servo do Senhor, o servo de Isaías, Senhor Jesus. Nunca poderíamos aprender isso de outra maneira, mas graças a Deus, o Espírito Santo veio morar em nós, para colocar o nosso pescoço nesse jugo. Esse é o ministério do Espírito Santo. Tomai meu jugo, aprenda de mim. Irmãos, o nosso cansaço, nossa aflição, nosso desgosto tem um nome próprio. Ele se chama eu. Eu. Esse é o nome do nosso cansaço, do nosso desgosto, dos nossos problemas. Não é o outro, não. É o eu, não é? E na medida em que vamos andando no discipulado de Cristo e aprendendo de Cristo, o caráter de Cristo vai sendo formado em nós. Qual o resultado? Como termina esse versículo? Achareis descanso para as vossas almas. Esse é o resultado do discipulado. É isso que nós precisamos. Porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Essa é a vocação. Então, com toda humildade, mansidão. Agora vamos falar um pouquinho dessas palavras. Por que o Senhor era manso e humilde? A palavra humildade é difícil traduzê-la de uma maneira só, porque ela tem um significado assim, amplo, profundo. Mas vamos usar algumas formas. Primeira forma literal de traduzir essa palavra, humildade. Ela vem da raiz humus. Sabe o que significa humus? Terra. Humus. Então, ser humilde significa andar de modo baixo. Lembra que Paulo escreveu assim aos Coríntios: aquele que julga estar em pé, vede que não caia. Lembra? Qual é a melhor maneira de não cairmos na vida cristã? É já andar caído. Compreendeu? Já andar arrastado. Aí você não vai cair. Você já está arrastando, não é? Isso é humildade. É andar de modo baixo. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Todas as vezes que nós erguemos nosso peito, Provérbios diz: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda, não é? Então por que o nosso Senhor Jesus não caiu? Porque o Senhor Jesus era humilde.
Ele disse assim: meu ensino não é meu. Na forma como eu ouço o Pai, eu julgo. Não é? Eu não vim para fazer a minha própria vontade, senão a vontade daquele que me enviou. Isso é humildade. Por isso nosso Senhor andou como andou. E por que nós caímos? Porque nós vivemos para nós mesmos. Por isso nós caímos. Né? Então aprendei de mim que sou manso e humilde. E o que é mansidão? Mansidão é aquele irmão que não abre a boca, que senta no último banco da reunião, né? Tem uma cara de abatido assim, não é? Que não toma posição em nada. Na casa dele, como marido e pai, ele não fala nada, ele não significa nada, ele é omisso, quieto. Isso é ser manso? Não, isso é ser doente. Né? Mansidão significa receber o discipulado do Senhor de uma tal maneira que nós temos tudo aquilo que o Senhor nos tem concedido sob controle. Isso é mansidão. Em outras palavras, podemos dizer, é um poder sob controle. Quando nosso Senhor Jesus foi entrar no templo para expulsar os vendilhões, você acha que ele estava com raiva? O que você acha? Sabe? Não. O Senhor Jesus nunca teve raiva. Raiva não. Ele estava com uma ira santa. Por que nós sabemos? Maravilhoso o relato dos evangelistas. Não diz que o Senhor chegou no templo, que ele via como a casa do Pai, não é? Porque ali tinha esse propósito, a casa de oração, a casa do Pai. No Velho Testamento era assim, não é? Então nosso Senhor não chegou lá, viu aquela cena horrível, aquele lugar sendo usado por vendilhões, por mercadores, mercadejando o que era santo, não é? Não é diferente do que tem acontecido hoje no meio da igreja, não é? Então quando nosso Senhor Jesus entrou lá, vendo aquela cena horrível aos seus olhos, ele é o Filho de Deus, ele não saiu apavorado para cima daquelas mesas tomando uma atitude. Os evangelistas dizem que ele teceu um azorrague de cordas. Você sabe quanto tempo leva para tecer um azorrague de cordas? Uns bons minutos. Uns bons minutos. 15, 20 minutos. Então, ele teceu o seu chicote, calmamente. Então ele entrou no templo, virou as mesas, expulsou os vendilhões e falou: não façais da casa de meu pai uma casa de negócios. Né? Porque ele é manso e humilde de coração. Então aquele poder dele, aquela autoridade dele estava sob controle, sob direção de Deus. Né? Então esse é o primeiro par que é colocado aqui: humildade e mansidão. Depois usa a palavra longanimidade. Sabe por que nós estamos gastando tempo com essas palavrinhas, irmãos? Porque nós estamos falando do fruto do Espírito. Porque nós estamos falando sobre a vocação que nós fomos chamados. Se nós sairmos para o lado exterior primeiro, para as coisas de fora, nós vamos errar no que concerne a nossa vocação. Né? Longanimidade é a próxima palavra aí do verso 2. Vamos a outra figura para tentar ajudar a entendê-la. Longânimo significa mais ou menos o seguinte: nós, naturalmente falando, somos uma bomba. Na medida em que o Espírito Santo vai trabalhando em nós, o nosso pavio vai se tornando cada vez mais longo. Longanimidade, um ânimo longo. Significa que quando você é atingido de alguma maneira, seja lá por uma injúria, seja lá por uma inverdade, seja lá por uma humilhação, seja o que for que nós quisermos admitir. Então, na medida em que há um trabalho do Espírito Santo em nós, o trabalho da cruz, como nós falamos nas reuniões anteriores, o Senhor nos aparando, nos podando, nos disciplinando, implantando em nós seu caráter. Então esse pavio vai ficando cada vez mais longo. Nós não somos explosivos, nós não somos intempestivos. Né? Longanimidade. Pedro fala sobre a longanimidade de Deus, que aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Nosso Deus aguardou 120 anos, enquanto se preparava a arca, para que aquele povo se arrependesse. Isso é a longanimidade de Deus. Né? Nós não aguardamos nem 120 segundos, muitas vezes. Né? Então essa é a longanimidade. Depois ele usa a palavra última aí, suportando. Ontem nós falamos rapidamente sobre ela. Não significa tolerando os nossos irmãos. Não significa aguentando os nossos irmãos. Os irmãos são tão difíceis, mas nós suportamos os nossos irmãos. Não é essa a ideia. A ideia aí, já falamos, é colocar o ombro sobre, embaixo. Ser suporte. Uns para os outros, em amor. Esse também é um fruto maravilhoso do trabalho do Espírito Santo em nós.
Porque por nós mesmos, nós só nos preocupamos conosco mesmos, né? Suportando-vos uns aos outros em amor. Verso 3, esforçando-vos. Que palavra boa. Porque quando nós, numa compreensão inadequada da graça de Deus, nós costumamos jogar essa palavra fora, achando que a graça de Deus exclui de maneira completa o nosso esforço. Isso está errado. A graça de Deus, quando nos é dada, ela nos é dada como suporte para que nós possamos exercer a nossa responsabilidade e cooperar com Deus. A graça de Deus não vem anular a nossa responsabilidade humana. A graça de Deus vem dar suporte à nossa responsabilidade humana. Sem a graça, nada. Não podemos fazer nada, não vamos atingir resultado nenhum. Mas com a graça nós vamos ter suporte para então cooperarmos com a graça. Como sabemos disso? Paulo em 1 Coríntios 15, 10, um versículo importante, ele fala assim: não tornando vã a graça de Deus. Eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, não porém não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15. Então a graça de Deus é o suporte para o exercício da nossa responsabilidade. Por isso nós precisamos nos esforçar, versículo 3, para preservar a unidade do Espírito. Todos nós somos habitados pelo mesmo Espírito, há um só Senhor, há um só corpo, há um só Espírito. Não importa a convicção particular que você tenha, se você tem uma convicção assim sobre o Espírito Santo, ou assim sobre aquele outro assunto, ou assim sobre a salvação, ou assado sobre a vinda de Cristo, não é? O fato é que se nós cremos no Senhor, há um só corpo e há um só Espírito. Então nós precisamos nos esforçar para preservar a unidade que nosso Senhor realizou entre nós, quando nos deu o seu Espírito Santo. Há um só corpo e um só Espírito. Temos que tomar cuidado quando nós nos seccionamos em esferas particulares, seja de doutrina, ou seja de entendimento, e colocamos outros irmãos para fora desse círculo, como não pertencentes à nossa história, digamos assim, né? Ou ao nosso contexto. Isso é pecado diante de Deus, porque há um só Espírito e há um só corpo. Ou nós estamos dentro dele ou estamos fora dele, né? Então todos aqueles que confessam o nome do Senhor, que são habitados pelo Espírito Santo, estão dentro desse corpo. Então, esforçando-nos por preservar a riqueza da unidade do corpo, né? Esse é o versículo 3. Depois, nos versos 4 a 6, aqui nós não vamos palavra por palavra, já está na hora do intervalo, inclusive. Vamos parar aqui. Depois do intervalo, nós voltamos. Esses versos 4 a 6, nós não vamos estudá-los com detalhes, precisamos avançar. Só citando para os irmãos o tema deles e vamos parar aqui no momento. São 7 itens aí. Note isso, 7 itens, chamados de 7 fatores da unidade espiritual. Por que nós somos um em Cristo? A resposta está aí, olha, verso 4. Porque há só um corpo, primeiro. Segundo, há só um Espírito. Terceiro, há uma só esperança da vossa vocação. Todos nós fomos chamados com um só foco, uma só esperança da nossa vocação. Qual é a esperança da nossa vocação? Resposta, Romanos 8, 29. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes ou conformados à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa é a nossa vocação, essa é a esperança da nossa vocação, ou do nosso chamamento. Então esse é o terceiro. Quarto, versículo 5, um Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Quinto, uma só fé. Sexto, um só batismo. Aqui não se refere a batismo por imersão, a batismo por aspersão, não tem nada a ver com forma de batismo, tem a ver com a realidade do batismo. Há um só batismo, é o batismo para dentro da Trindade, é o batismo na pessoa do Senhor Jesus, é o batismo cristão, né? Então há um só batismo e por último, sétimo, há um só Deus e Pai. De todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então são 7 itens que marcam a nossa unidade espiritual.